Colegas! Opa, deixa eu tirar a blusa aqui. Tudo bem? Tudo beleza? Professor Carlos chegando na área aí para mais uma aula de geografia, trazendo o tema de hoje, Canadá e Estados Unidos. Canadá, a gente vai trabalhar a questão aspectos naturais e humanos, né? Uma coisa de economia também. Estados Unidos, a gente vai começar a falar de aspectos naturais dos Estados Unidos, beleza? Então vamos lá, puxando na mão aí, vamos estudar, galera. Vamos estudar. Então, o Canadá, para começar, é um país grande, né, gente? País grande. Mas eu pergunto a você: o Canadá é um país bem aproveitado? Né? O Brasil é grande, o Canadá também grande, né? Só que uma grande diferença, né? O Brasil é um país extenso, mas com aspectos naturais bastante favoráveis, né? Se você analisar o Canadá, você vai perceber, é um país grande, porém tem várias áreas inóspitas, né? Muito frio, altas latitudes, então boa parte da população canadense vive na parte sul, na fronteira com os Estados Unidos. Então seriam os motivos econômicos, porque Estados Unidos é o país que ele faz fronteira só, né? E por motivos também naturais, porque seriam as áreas onde o clima é mais favorável, né? Então, 12% das terras são aproveitadas para agricultura, 12%. Então, não é que não é mais aproveitado como o Brasil. O Brasil não é tão aproveitado porque tem concentração de terras, né? Não são aspectos naturais, não são. No Canadá é 12%, porque não dá de aproveitar mais do que isso, né? Então, imagine esses 12%, sabendo que não pode aumentar por causa das condições climáticas, né? Esses 12% são muito bem aproveitados, por isso, então, que a agropecuária canadense é muito moderna, com certeza, não poderia deixar de ser, tá? Então, 90% da população vive nessa área da fronteira com os Estados Unidos. Então, por isso, colegas, que a gente diz assim, ó, Estados Unidos e Canadá, na verdade, já são quase o mesmo país, né? O Canadá é um apêndice dos Estados Unidos. Está grudado aos Estados Unidos, sempre dependeu muito dos Estados Unidos. Agora que o Canadá, nas últimas décadas aí, o Canadá está tentando diversificar a sua atividade econômica com os países da PEC, né? Que é o Bloco do Pacífico, fazer comércio com outros países, mas historicamente o Canadá sempre foi uma sombra dos Estados Unidos, tá? Essa é a verdade. Mas é um país com ótima qualidade de vida, tá? País com boa IDH, né? Em bons aspectos econômicos também. Quais são os aspectos físicos, né? Vamos ver então. A gente vai ver, na verdade, aspectos físicos do Canadá e Estados Unidos, né? Porque é melhor para a gente entender o todo. Então, gente, na parte lá no norte, né, onde tem neves, né, que descongelam em poucos meses do ano, nós vamos ter a tundra, né? Então, a tundra não teremos nos Estados Unidos, apenas no Canadá, né? Como nós sabemos, a tundra é uma estação rasteira, né? Já vimos isso lá na Europa também nós temos, né? Acima das coníferas. Então, seria a vegetação rasteira que aparece no curto verão do Ártico, 3 ou 4 meses, tá? Muito bem. De abaixo aqui, ó, a gente tem a floresta boreal. Olha a faixa. Essa faixa que não é só no Canadá, tá? A gente pega a Rússia também, em todo o globo, no hemisfério norte. No hemisfério sul é mar, né? Não vai ter floresta, né? Então, mas no hemisfério norte, essa faixa de tundra, de conífera ou taiga, né? Lá na Rússia chama de taiga, no Canadá chamado de floresta boreal ou coníferas. Lembrando que essas coníferas são vegetações adaptadas a rigores do clima, né? Então é frio, vegetação basicamente homogênea, formada de pinheiros, com folhas aciculifoliadas, né? Folhas finas adaptadas então ao frio. Ressalto vocês que no Canadá, essa floresta ocupa um papel importantíssimo, né? Porque o Canadá é um grande produtor de papel e celulose graças à retirada dessas coníferas, tá? Dessa floresta boreal. Claro que hoje não é mais o extrativismo, né? Hoje é uma silvicultura. O Canadá planta essas árvores, senão não existiria mais. Mas o Canadá é um grande produtor de papel e celulose graças a essa condição natural, tá? Temos a floresta temperada, né? Floresta temperada nos Estados Unidos, temos aqui no Nordeste dos Estados Unidos, na costa oeste do Canadá também vamos ter, né? Então, é uma floresta adaptada às 4 estações do ano, né? Muito presente na Europa, já foi, né? E Estados Unidos também vai ter, o Canadá, só que ela foi uma área muito alterada, né, gente? Porque olha só, nos Estados Unidos está perto dos Grandes Lagos, e aí? Perto dos Grandes Lagos, ela foi ocupada pelo ser humano, então foi alterada, né? E a costa leste do oeste do Canadá também não é muito diferente. Então, é uma floresta que ela perdeu bastante da sua cobertura original, tá?
Então, são formações florestais que apresentam uma adaptação às 4 estações do ano, né? Tanto é que nós temos as plantas caducifólias, né? Ou chamadas florestas decíduas. Elas perdem as folhas no outono, tá? Aí na primavera elas retomam, tá? Nas partes mais altas, né, vamos ter aqui as florestas de altitude, temos cadeias de montanhas aqui no Canadá. Na verdade, aqui também nos Estados Unidos deveria ter, porque aqui não tem montanhas rochosas, tá? Então, pega uma parte dos Estados Unidos. Temos as florestas subtropicais, vejam só onde é que elas estão, ó, nessa parte mais ao sul dos Estados Unidos. Gente, não tem floresta subtropical no Canadá, tá certo? Porque floresta subtropical já está uma latitude menor. Então, na parte de Miami, originalmente, havia uma floresta subtropical. Mas, claro que vocês sabem que essa região também foi bastante alterada, né? Desde a formação colonial dos Estados Unidos, essa região foi explorada para plantar, né, algodão, né? Aqui nós tivemos formação de grandes lavouras na parte sul dos Estados Unidos, com trabalho escravo, lembra disso? Pois é. Então, foi bastante alterada. Nós temos as pradarias, que são as planícies centrais, ó, eu pego o Canadá também, né, uma área com solo bastante fértil, né, justamente porque é formada de gramínea, milhares de anos, e essas gramíneas acabaram formando uma matéria orgânica interessante, tá? É a produção agrícola norte-americana e canadense dá principalmente nas pradarias, bastante alterada também por ser uma área agricultável, né? Temos aqui a vegetação mediterrânea, né? Nesse caso, temos nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, ó. Por que o nome Mediterrâneo? Vocês lembram do clima mediterrâneo que nós falamos lá da Europa? Né? Qual clima, como é que é o clima mediterrâneo na Europa que banha ali Espanha, Grécia, Itália? Verão seco, inverno chuvoso. Né? Chuvoso não, só um pouco mais que o verão. O verão é seco. Tá? E lá o verão é seco por causa da umidade do ar seco que vem do norte da África. Aqui nós temos o clima mediterrâneo, mas não tem nada a ver com o Saara, tá, gente? Não tem nada a ver. Só porque se diz que é o clima mediterrâneo, porque o verão chove menos nessa região da Califórnia. Aí chama de clima mediterrâneo. Tanto é que o verão deles lá tem um sério problema na Califórnia de falta de água e incêndios também, viu? De vez em quando aparecem mansões de artistas de Hollywood lá pegando fogo, né? Justamente nessa região dos Estados Unidos. Temos as estepes, pega só um pedacinho do Canadá, boa parte é dos Estados Unidos, as estepes e desertos, veja só onde é que eles estão, ó. Estão nessa região oeste dos Estados Unidos, por quê? Cadeias e montanhas não deixam passar a umidade, tá vendo? Então elas esbarram aqui na cordilheira das montanhas rochosas, e também não dá para chegar umidade pelo oceano, né? Porque a umidade que vem pelo oceano, ele vem e passa por aqui, ó, pelas planícies centrais, ó. Eles não chegam nessa parte aqui. Viu? Por isso, deserto, steppes, na área oeste dos Estados Unidos. Beleza? Certo? Com relação ao relevo, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, eles são muito parecidos. O oeste, nós temos montanhas, né? Fruto da ação das placas tectônicas, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, a mesma coisa. Na parte central, teremos planície, com as pradarias, e na parte oeste ela é mais antiga, então vai ter planaltos bem desgastados. Ficou claro isso? É meio parecido com a América do Sul, não é? Que a América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, tem umas planícies ali do Rio Paraná, né? As planícies do Pantanal, depois tem as montanhas mais antigas no oeste, né? Só para pensar assim, não é idêntico, mas ele segue essa regra. Tá? Partes recentes no oeste, planícies no centro e no leste, montanhas, planaltos bastante desgastados e antigos, tá? E esses planaltos antigos, vocês sabem que são propícios à formação, à extração de recursos minerais metálicos, né? Que favoreceu bastante o Canadá, tá? Com relação aos aspectos humanos desse país, né? Como já falei, ele é pouco populoso e pouco povoado. Então, a população é pequena e também o país que é grande demais, a população está mal distribuída, tá? O Brasil, só para lembrar, o Brasil é populoso e pouco povoado, que no Brasil temos aí 210 milhões de pessoas, mas boa parte está no litoral, tá? O interior tem verdadeiros vazios demográficos. O Canadá é pouco populoso e pouco povoado, tá? Sua história foi marcada pela colonização inglesa e francesa, tá? Muito forte, tanto é que o Canadá, nós temos 2 línguas oficiais, né? Há um tempo atrás, há décadas atrás, o pessoal de Quebec, que fala o francês, queria formar um país, uma área autônoma dentro da França, dentro da Inglaterra.
foi feito até um plebiscito, certo? Mas optaram para continuar sendo o mesmo país. Só que, é claro, o governo canadense dá muita liberdade para a cultura francesa, né? É dessa maneira que se combate o nacionalismo, né? É dar liberdade para as pessoas se sentirem bem, tá? Tanto é duas línguas oficiais no Canadá, tá? Os povos nativos, né, que são os inuits, né? Então, povos de origem asiática, dá para ver na cara, né? Ocuparam a parte norte do Canadá e sempre houve uma disputa muito grande por território, né? Como se fossem os índios aqui do Brasil. Só que o Canadá já entregou para os inuits sua área onde eles podem viver, onde eles podem caçar, onde eles podem comercializar. Né? Mas volta e meia tem problemas, porque é uma área lá no norte do Canadá, uma área que tem recursos minerais, tem petróleo, então sempre muitas empresas petrolíferas ou até de recursos minerais veem os inuits como um empecilho. Né? Estrutura etária do Canadá é um país desenvolvido, né, gente? Então, com certeza, a quantidade de adultos idosos vai ser grande, né? Esse é um problema que países da Europa também têm. Os Estados Unidos não é tão evidente isso, porque os Estados Unidos sempre foi um país que recebeu muitos imigrantes, tá? E o Canadá não, o pessoal sempre foram para os Estados Unidos, não foram para o Canadá. Então, a estrutura etária do Canadá, a população do Canadá é canadense. São poucos imigrantes, tá? Então, o Canadá se preocupa com isso, com certeza. Por isso, o Canadá, ele não é que estimula, quer dizer, ele estimula a migração de determinadas classes, né? Quer dizer, você pode ir para o Canadá, né? O Canadá está aberto para vocês, ó, o Canadá precisa de imigrantes, só que tem que ter o perfil que o Canadá quer, né? Então você tem que ter nível superior, tem que falar bem o inglês ou francês, os dois é melhor ainda, é como uma pontuação, né? Então, eu quero ir para o Canadá para trabalhar ou para estudar, né? Opa, a pontuação já sobe. Eu tenho de 25 a 35 anos, pontuação legal, né? Então, esse tipo de imigração o Canadá permite, mas a abertura total é complicada, até porque é difícil chegar do Canadá ilegalmente, né? Para chegar no Canadá ilegalmente tem que ser pelo ar. Difícil. Pelo mar, difícil. Pelos Estados Unidos, mais difícil ainda, né? Então é isso, Canadá. Então, fortemente dependente dos Estados Unidos. Como eu falei anteriormente, o Canadá é um apêndice dos Estados Unidos, tá? A economia norte-americana, a economia canadense sempre teve muito ligada aos Estados Unidos, são empresas norte-americanas que se instalaram, né? Você vê que tem muitas empresas canadenses, você não tem muita notoriedade internacional, como tem as empresas dos Estados Unidos. 5% do PIB do Canadá é recursos primários, tá? Até um percentual alto, tá? Porque o Canadá, os Estados Unidos chega a 2%. Isso porque, gente, o Canadá ela tem um potencial de minerador, de minerais muito grande. Tá? Um grande produtor de minerais. O Canadá ele tem quase todos os minerais que precisa. Ele é um país completo em mineral. Tem muitos minerais. Os Estados Unidos, com certeza, se favorece disso. Tá? O Canadá, por exemplo, é um grande produtor de alumínio, sem ter bauxita. Já viram uma coisa dessa? O Canadá produz muito alumínio, mas não tem bauxita, que é o mineral. Mas por quê? A bauxita vem da Jamaica e como o Canadá tem energia barata, então eles compram a bauxita do Jamaica e fazem o alumínio em seu território. Né? A energia elétrica do Canadá é mais barata porque eles usam as centrais hidrelétricas. E no verão tem grande potencial por causa do degelo, né? Aí, no caso, a conífera, né, que eu já falei para vocês, muito explorado, o maior produtor de papel e celulose do mundo é o Canadá. Tá? Aqui nós temos esse mapa mostrando região de policultura e criação intensiva de gado leiteiro. Olhem só onde é que está a policultura e criação intensiva de gado leiteiro, gado criado preso, né? Perto dos grandes centros. Isso, gente, também acontece nos Estados Unidos, tá? Esse é o cinturão do leite, né? A policultura. Por quê que esse tipo de economia está perto dos grandes centros? Porque eles se destinam a abastecer as cidades. Então, eles têm que estar perto do mercado consumidor. Tá? Os derivados de leite, por exemplo, são muito perecíveis, não dá para ficar muito distante. Né? E é um produto barato, não vai valer a pena você produzir gado leiteiro lá no oeste do Canadá e mandar esse leite lá para o leste. Não vai valer a pena. Tá? Temos aqui a cultura de cereais, como trigo, né? São produção na verdade, está falando extensiva aqui de cereais de trigo, na verdade é intensiva porque ela é moderna, tá? Então, extensiva está querendo dizer aqui grandes áreas de produção de trigo, mas lembro bem, quando fala em trigo, a agricultura intensiva
intensiva, estou falando de agricultura moderna, é isso que tem no Canadá. Florestas e pastagens, né? Pouca coisa, é claro, de florestas, né? Áreas não cultivadas, vejam que a parte norte, né? E essa parte aqui, ó, logo abaixo, ela é cultivada, mas são de coníferas, certo? Com relação aos Estados Unidos, quando fala em aspectos físicos, né, nós já falamos do Canadá, né, então, ó, a gente traz Estados Unidos, mas nós já discutimos, ó, aqui destaque, por exemplo, o clima subtropical. O que eu quero destacar aqui nos Estados Unidos, eu já falei de clima quando falei do Canadá, é as correntes marítimas, ó. A costa leste, os Estados Unidos é atingido por corrente marítima quente, que é a corrente do Golfo, tá? E a costa oeste, olha só, corrente da Califórnia. Aqui está a explicação, gente, por que a Califórnia chove menos, ó. Porque essa corrente marítima fria faz com que a umidade permaneça no mar e não chegue até o litoral, tá? Então, corrente marítima fria é a corrente da Califórnia que explica por que essa parte oeste, os Estados Unidos, que tem o clima mediterrâneo, chove menos no verão, tá bom? Legal, né? Aqui nós temos a vegetação, nós já falamos também, só trazendo para relembrar vocês, né? Aqui nós temos, ó, regiões dos Estados Unidos bastante alterada. Olha só, toda essa área aqui, ó, já cultivada. Então, onde é que vai ter a mata temperada, que nós falamos anteriormente, o subtropical? Já foi quase tudo alterada pela ação humana, né? Todo o litoral dos Estados Unidos bastante ocupado e o interior dos Estados Unidos, os planos centrais, também ocupado por grandes fazendas, tá? Então, é um país onde os recursos naturais existem, mas são áreas de preservação permanente, não tem uma floresta com a floresta amazônica aqui no Brasil, né? Com certeza. Interessante, curiosidade aí, colega, os Estados Unidos é um país que tem muito tornado, né? Oklahoma, Kansas, Texas, são corredor dos tornados, né? Tanto é que lá as casas já são criadas para tornado, né? Então, eles fazem um bom porão, né? Onde eles possam enfiar no período de tornado. O resto carrega, né? Carrega, fazer o quê? É o corredor dos tornados. Por quê, gente? Olha só o que acontece aqui, ó. Nessa região, nós temos planície, tá? Aqui tem o rio Mississippi, por exemplo, um corredor de planície. A corrente marítima quente, né? Entra vinda do mar e aqui choca com os ventos frios. Então, esse contato do ar frio com o ar quente provoca, então, os tornados. Né? No sul do Brasil, Santa Catarina, por exemplo, nós temos a ocorrência de tornados, né? Por causa justamente do choque da massa de ar quente com a massa de ar fria. E nos Estados Unidos, esse encontro é um encontro muito forte, né? O norte, o ar quente, frio do norte e o ar quente vindo do Oceano Atlântico, né? Aí provoca os tornados, tá? Aí tornado seria isso, ó. Tornado, ele se forma em pouco tempo, não dá de prever tornado, sabe que naquela área tem tornado, mas não dá de prever. Então, são áreas, atinge áreas bem específicas, tá? Não é igual furacão, que atinge uma grande área, mas onde ele passa, ele destrói, tá? Então, a coluna de ar, o ar de baixa pressão vai subindo muito rápido, né? E o ar quente desce, tá? Então, ele faz uma coluna de ar que tem a tendência de sugar, né, o que tiver na superfície para cima. Né? O ar quente sobe, o ar frio desce. Tá? E aí nós temos a formação desses tornados, as chamadas nuvens cumulonimbus, né, que são nuvens bem espessas, né, bem altas, e dentro dessas nuvens começa a haver a circulação do ar. E a circulação do ar acaba chegando, então, até a superfície, contribuindo para a formação, então, do tornado. Né? Se não bastasse tornado, também os Estados Unidos são locais propícios ao furacão. Né? Furacão. A partir de agosto, setembro, outubro, os furacões dos Estados Unidos se tornam mais fortes. Por quê? Porque quando chega a primavera deles, ou melhor, o outono, né? Setembro, é outono para eles, para nós é primavera, né? O oceano, que é esse mar do Caribe, está aquecido, porque aqueceu durante o verão, né? Aí quando chega o outono, ele está no máximo, né? Aí o que acontece? Muita umidade, né, do oceano vai evaporar, porque o mar está aquecido, né, formando nuvens de tempestades. Tá? Aí nós temos correntes ascendentes, né, que vão subindo do mar, e as descendentes, elas descem pelo olho. Tanto é que o olho do furacão, ele é limpo. Tá? É uma área de baixa pressão. Tá? Então,
Essas regiões, oeste dos Estados Unidos, aqui, Nova Orleans, né, são áreas que são onde nós vamos ter ocorrência de furacões, tá? Então, furacão, colegas, ela se forma por causa do aquecimento do Oceano Atlântico ali no Mar do Caribe, tá? O furacão, diferentemente de tornados, dá de se prever com bastante antecedência, não pega ninguém desprevenido, tá? Só que daí nos Estados Unidos consegue fugir do furacão quem tem mais condições, né? Muitas vezes pessoas mais pobres acabam ficando presas na sua casa e acabam morrendo por causa do furacão, certo? Então, então ali o relevo nós já falamos também dos Estados Unidos, né? Que seria a porção oeste, onde nós temos serras e montanhas, né? Fruto aí das placas tectônicas, as planícies centrais, e aqui nós temos os Apalaches, por exemplo, que são montanhas bastante antigas, onde tem recursos minerais metálicos, tá? Então seria parecido com o Canadá, tá? Aqui o destaque, ó, é essa parte oeste dos Estados Unidos, é uma área muito sujeita a tremor de terra e vulcanismo, tá? Diferente do oeste. O oeste não tem isso, tá? É igual a América do Sul. Parte oeste, Cordilheira dos Andes, tremor de terra e vulcanismo. Na parte leste não tem. Nos Estados Unidos também, ó. Aqui, ó, essa placa de San Andreas é uma placa que ela faz um movimento conservante, ou melhor, tangencial. Ela vai raspando, né, a placa. Não é o choque, ela vai chamar de placa conservativa, o nome dessa placa, tá? É que ela faz esse movimento assim, ó. O que acontece? Pode sim ter tremor de terra e vulcanismo por causa desse movimento, tá? Que é uma pressão de uma placa sobre outra. Então, Los Angeles, São Francisco, né? São áreas que têm condições, já teve, né? E pode ter novamente grandes tremores de terra, tá bom? Então é isso, para quem está acompanhando o material, página, o módulo 19 aí para você responder, tá? Deixo a vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham absorvido um pouco mais dos conhecimentos. E forte abraço aí, espero que vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.